como é que ele funcionava e como é que ele tem que funcionar. Tanto que quando eu vou fazer um histórico de uma paciente que está na menopausa, eu pergunto para ela, com quantos anos você menstruou a primeira vez? Doutor, já estou na menopausa. Não, eu sei que você está na menopausa, mas com quantos anos? Como era a sua menstruação? O que aconteceu com você nesse período? Como foram os seus partos e tudo mais? Você tem problema de diabetes, resistência insulínica, não sei o quê? Doutor, ela responde tudo aquilo para mim, né? Olha o corpo dela, na entrada da sala eu já sei o corpo dela. Quantas ficam impressionadas? Quando eu olho para o corpo, falo, você menstruou com 11 anos, né? Doutor, como é que o senhor sabe? 11 anos e 3 dias, tipo assim. Como é que o senhor sabe, doutor? Tipo assim. É bruxo. A paciente está lá a primeira vez, né? Aquelas outras mais longilíneas, mais magrinhas, que tem o peito grande, o silicone engana muita gente. Nossa, você menstruou tarde, né? Quase 15 anos, 16. Doutor, foi 16 anos, não sei o quê. Por quê? Porque a mulher tem 2 padrão, entre aspas, hormonal. Aquela que tem mais estrogênio, que começa a menstruar mais cedo, e aquela que tem mais a progesterona. Então, qual é o equilíbrio que ela tem aí? Isso é importante porque quando você vai tratar na menopausa, a sintomatologia de uma é diferente para a outra. Porque a quantidade de receptor, aquilo que a gente falou. O hormônio não chega sozinho no órgão, tem um receptor lá para ele. Explica um pouquinho aí para a nossa audiência essa questão do receptor. Porque existem pessoas, como a gente está analisando o indivíduo, o Fábio pode ter mais receptor para testosterona do que o Ovídio. A Regina pode ter mais receptor para estrógeno do que a Jaqueline. Como que vocês conseguem medir e balancear isso daí? Você imagina, não mede, é empírico. Você imagina, clínico. Você não tem hoje um exame que mede receptor. Você imagina, por resposta exemplo... clínica. Resposta clínica. Quantidade de efeito colateral, resposta clínica. Tudo isso. Né? Por Já isso tá você tem que medindo. ter... Está exatamente. medindo, exatamente. De certa forma, vocês estão medindo. Você imagina, Então, você tem, o que é o receptor? Você tem uma fechadura e uma chave. A fechadura é o receptor, é o que vai receber a chave. O hormônio vai entrar no receptor e vai fazer o trabalho dele de desligar ou ligar, né? O nosso organismo é on, é off. Ou ele liga ou ele desliga. Se eu der muito hormônio, vai desligar uma via, uma cadeia. Se está faltando pouco hormônio, também pode desligar do ponto de vista negativo, né? Então, isso a gente chama de feedback negativo e positivo. Tá? Como é que eu vou saber da quantidade de receptor que a pessoa tem? Não sei. Vai ser empírico. Tá? Clínico. Você Essas vai que vai fazer o tratamento, menstruaram mais cedo, que sangraram muito, que não sei o quê, eu suponho que ela tem mais receptor de estrogênio, mas eu não sei se ela tem. Aí eu vou começar com dose, aquela que está com muito mais calorão, muito mais fogacho, eu suponho que eu tenho que começar com a dose de estrogênio um pouquinho mais alta. Aquela que está com menos calor, eu suponho que eu tenho que começar com a dose mais baixa. Aquela que está com mais insônia, eu suponho que eu tenho que usar mais progesterona. Aquela que está com diminuição da libido e todas as perdas da testosterona, eu suponho que eu tenho que usar a testosterona. Tá? É complexo, né? Exato. É o que a gente acabou de falar. Naquela que tem alopecia androgenética, eu tenho que usar testosterona nessa, mas ela já perde cabelo, eu vou usar pouca testosterona. Ou seja, não tem receita de bolo. Não tem. Se ela está inflamada demais, eu tenho que diminuir a inflamação dela e não posso dar muita testosterona, ela vai fazer muito estradiol, muita estrona. Se ela já tem uma dor na mama, eu não posso dar muita estrona também. Então, tudo isso é uma receita de bolo. E ligado, tá? né? É. Porque você Vocês acabou de falar, perguntaram... você tem o antagonismo ou agonismo de um fármaco ou de um hormônio agindo num receptor que vai ativar ou desativar uma cascata. Exato. Que vai desencadear um efeito, clínico. Terapêutico ou colateral. Depende dos dois. E isso depende também do estilo de vida daquela pessoa. Essa pessoa... a gente tem uma base de cálculo numa das modalidades que a gente tem de fazer lá, implante, que pergunta sobre sedentarismo, sobre exercício leve ou moderado, para que o programa, o algoritmo, calcule. Tem mais atividade física, precisa de mais testosterona. Então, calcula lá direitinho. As vias de administração, eu vou deixar para a Regina falar, que a Regina também é expert nisso. A Jaqueline falou que nós temos um currículo muito parecido. Os mesmos cursos. A ordem foi diferente. Vai beber na fonte correta, né? Exatamente. Não, que a gente é parecido na maneira de trabalhar e ela sabe tão bem então, essas vias. Fica a dica de onde estudar, né? De quais eu posso fazer.
Pergunta pra gente aí. Né? Mas assim, quem quer estudar mesmo e ter um apanhado de todos esses cursos que a gente fez, vem para pós-MSCAM, porque lá são compilados de tudo, aí, né? Viu? Exatamente. Né? Porque eu quis realmente, aí, ó. porque lá realmente eu quis colocar, exatamente, tudo, né? Você falou a palavra-chave de novo. Não existe fórmula mágica, né? Não existe receita de bolo. Né? Se você não souber, se você não conseguir estudar fisiologia, bioquímica, entender o ser humano como um indivíduo único e conseguir cuidar dele de forma única, através de tratamentos personalizados e uma mudança de hábito que envolve tanto o comportamento dele quanto a prática físico e por aí por diante, você não vai conseguir tirar ele do 0 para o 1. Né? A gente não está falando nem do 0 para o 10, é do 0 para o 1. Nós estamos falando aqui só dos hormônios das esteroidogenes da mulher. A gente não está falando de outros hormônios que é muito longo, tireoide, nada disso. Mas as vias de administração, a professora aqui... Não, então, em relação aos implantes hormonais, é apenas uma uma outra via de administração. A mesma coisa que eu vou usar ali no gel transdérmico, estradiol, testosterona, a gente pode usar via subcutânea, né? Então, assim, qual que é a grande vantagem, assim, em relação aos implantes? Primeiramente, praticidade, né? A gente sabe que tem mulheres, doutora, esqueci de passar. Doutora, passei correndo. Tem criança, tem cachorrinho. E tem isso também, né? A questão da contaminação, do contato. Então, essa questão, um dia a gente passa assim, outro dia a gente passa assim, outro dia a gente esquece. Então, a gente tem uns níveis circulantes irregulares. E muitas vezes isso compromete a eficácia terapêutica, né? Já está usando uma dose boa e ainda está sentindo fogacho, né? Então, vamos mudar a via de administração para a gente poder ter uma liberação mais contínua daquele hormônio, né? A gente, como farmácia de manipulação, a gente tem uma participação muito grande nessa hora, né? Que é a instrução, a dispensação ativa. O uso errado, né? A importância da continuidade. Eu sou muito grato. Viajei e não levo final de semana. Tem muito isso. Viajo final de semana e não levo. É muito recorrente isso, porque até a pressão que você faz num pump transdérmico, a gente pegou, isso é recorrente. Doutora, eu achei que era para usar só um pouquinho, eu não achei que era para economiza, apertar, né? Só dei um pumpzinho pequenão, você tem que apertar até o fim. O tubinho tem que dar para 30 dias, ele dá para 3 meses. Eu tenho os tubinhos no consultório, né, já que eu pedi para me mostrar, para assim, tá vendo? Tem que apertar até o final. É 1 ml. Essa quantidade. A Carpedim levou lá para vocês, tubinho? Pedi, né? Mas aí, o que acontece? Essa polêmica toda do implante é porque, assim, gente, eu falo assim, é uma via de administração, é hormônio do mesmo jeito. Hoje a gente sabe que tem implante de outras coisas aí, né? Mas, assim, quando eu fui fazer uma aula de implante hormonal lá na MSCAM, eu fiz uma vasta revisão de literatura e, como o meu vídeo falou, a gente tem trabalhos aí de 1932, tá? Então, não é uma coisa nova, não é modinha. Não é uma ciência nova, não é uma moda. Não é modinha. Foi transformado, né? Até para aquela questão que te falou de colegas não preparados. Mas aí, Fábio, o que acontece? A gente tem estudo de hormônio, tá? A gente tem estudo de estradiol, progesterona, tem da gestrinona, a gente tem estudos, principalmente aqui no Brasil, mas hoje tem hormônio de tudo, né? Então a gente tem que ver isso também, tá bom? Tem que ter essa parcimônia também. E o que acontece com os implantes? Por que é tão polêmico? Se eu trabalho com reposição hormonal e se eu não tenho expertise, habilidade para manejar, eu vou passar ali um gel transdérmico e tal, deu tudo errado, minha filha, para de usar. Agora, se deu tudo errado no implante... Tá lá, né? Você entendeu? Então, esse é o grande problema. Igual a sua sensibilidade, então, é você começar com um hormônio transdérmico e depois evoluir para um hormônio... Em primeiro lugar, é você ter habilidade, você saber mexer com o hormônio, independente da via que você vai usar. Né? Mas depois que você tiver expert em via transdérmica, em manejo de efeitos colaterais, de efeitos adversos, de sintomas, de combinações de dose... parta aí, né? Mas as pessoas, às vezes, elas querem ter um conhecimento raso sobre a terapia hormonal da menopausa, conhece pouco de fisiologia hormonal feminina, igual o vídeo falou, essa paciente, eu tenho essa paciente aqui que eu sei, fisiologicamente, eu sei, estudando sobre a cascata hormonal feminina, que ela viveu sob predominância estrogênica a vida inteira. Aí ela vai entrar na menopausa, eu vou dar uma mega dose de estradiol para ela, entendeu? Eu vou
ter problema, né? Essa paciente ela tem muito receptor para estradiol, eu não vou dar uma dose alta. É exacerbado de um determinado hormônio. Então, implante hormonal, gel transdérmico, ou seja, a via que for, né? A gente está falando de gel transdérmico Adesivo, porque a gente sabe, adesivo, que a própria cápsula, quando é oral em alguns casos, né? Oral em alguns casos, são todos quais hormônios. São as vias, né? Vamos falar das vias mais tradicionais para administração de hormônio. A gente tem a transdérmica, depende do hormônio, assim, a né? Porque subcutânea. o que a gente, os últimos estudos, por exemplo, trazem pra gente que a progesterona transdérmica não protege o endométrio. Precisa ser até algum tempo atrás eu já prescrevi progesterona transdérmica. Daí é importante a gente nunca parar de estudar, né? O estradiol preferencialmente transdérmica, não oral. Mas tem alguns casos que o oral tem lugar. Por exemplo, paciente com dislipidemia, com alteração do colesterol, o oral talvez vai ser interessante. Então, a questão não é uma via ou outra. Por quê? Porque a questão é o quê? É sobre o que estamos falando. Igual uma faca. Uma faca pode ser boa ou pode ser ruim, não pode? O hormônio é a mesma coisa. Agora, o problema de implante é porque se der ruim, aí já era. Tem que esperar parar de fazer efeito. Né? Agora o gel, se der ruim, para de usar amanhã, resolve o seu problema em 24 horas. Por isso que, no final das contas, se você prepara aquela mulher para receber a terapia hormonal, se você introduz uma via onde você consegue fazer esse manejo para conhecer melhor a resposta individual daquele organismo, para depois ir para uma via como implante, é o sonho de consumo, né? E aí é a hora que a mulherada tem que ter a paciência, né? De não achar que é simplesmente e vou colocar o chip hormonal e que eu vou estar linda e ótima e assim sucessivamente. Quantos eu mandei voltar da porta do meu consultório porque não tinha indicação, não merecia implante. E que eu sou um pioneiro em implante aqui. Mas vocês sabem, eu receito muito gel ainda, receito muito oral. Por quê? Porque o implante não resolve tudo. Não é para todo mundo. Eu posso causar problema muito na problema. paciente. Às vezes tem colega, né, que discute assim no grupo, eu tô pensando em colocar tal combinação. Ela fuma só 2 cigarrinhos por dia. Depois só 2. Eu falo assim, gente, implante é para aquela paciente que tá tudo redondo. Ela não tem bolinha zero de contraindicação relativa. Que faz atividade física, que se cuida. Exatamente. Mas olha, tudo que nós falamos agora foi para falar do quanto que a individualidade, o tratamento personalizado complexo, o que vai fazer a cereja do bolo aparecer, né?